Vamos lá, pessoal, mais um exemplo aqui de gravitação para ajudar aí na resolução dos exercícios. A constante da gravitação universal vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Supondo-se que a Terra seja uma esfera homogênea de raio 6.370 km e massa 5,98 vezes 10 elevado a 24 kg, calcule, letra A, aceleração da gravidade na superfície da Terra. Letra B, o peso de uma nave de 120 toneladas que esteja a 250 km de altitude. Beleza? Então, nós temos aí um problema que nos dá informações e condições para calcularmos a aceleração da gravidade na superfície da Terra, considerando que o raio seja 6.370 km e a massa 5,98 vezes 10 a 24 kg. Ok? Vamos lá então. As informações que foram dadas, está aqui, constante gravitacional 6,67, 10 a menos 11, raio da Terra 6,37, 10 a sexta, massa da Terra 5,98, 10 elevado a 24. Então vamos lá, nós vimos que a aceleração da gravidade na superfície da Terra, o que você faz para encontrar? Nós vimos que na superfície da Terra você tem que a força gravitacional é igual ao peso, não é isso? Quando você iguala a força gravitacional com a força gravitacional com a força peso, você consegue extrair a equação matemática que representa a aceleração da gravidade G. Então, olha, G, depois que você iguala o peso com a força gravitacional, você encontra que G é igual a G, que é a constante gravitacional, vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra. Substituindo esses valores, você obtém G igual constante gravitacional 6,67 10 a menos 11 vezes massa da Terra 5,98 vezes 10 a 24 dividido pelo raio da Terra 6,37 vezes 10 a sexta elevado ao quadrado. Fazendo todos os cálculos, quando você faça a multiplicação do 6,67 pelo 5,98, faça as multiplicações das potências 10 a menos 11 vezes 10 a 24, usando regra de potência, e divida por 6,37 ao quadrado vezes 10 a sexta ao quadrado. Você vai encontrar que a aceleração da gravidade possui um valor de aproximadamente 9,83 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, você tem aí, considerando que a Terra seja uma esfera homogênea, ou seja, aproximadamente uma esfera perfeita, você tem que a aceleração da gravidade vale aproximadamente 9,83 metros por segundo ao quadrado. Ok? Mas lembre-se que nós sabemos que a Terra não é perfeitamente homogênea, Então essa aceleração da gravidade ela acaba sofrendo variações dependendo do ponto da Terra onde você esteja, porque como a Terra não é uma esfera homogênea, o seu raio vai mudando. Você tem uma mudança no raio porque a Terra é um pouco achatada. E essa mudança no raio, como a gente pode ver aqui pela equação, vai fazer com que altere o valor da aceleração da gravidade. Tá legal? Então esse valor G pode sofrer algumas alterações, umas pequenas variações, dependendo da posição da Terra que você esteja. Beleza? A letra B pede que você calcule o peso de uma aeronave de 120 toneladas que esteja a uma altitude de 250 km. Bom, para eu saber o peso, pessoal, nós já vimos que para calcular o peso, você precisa da massa vezes a gravidade. Então, a massa da aeronave foi dada, 120 toneladas, ok. Mas nós não sabemos qual é a aceleração da gravidade nessa altitude de 250 km. Então, primeiramente, nós vamos calcular a aceleração da gravidade para essa aeronave que está a essa altura de 250 km. E aí sim, com a massa e a gravidade, nós podemos calcular o peso, ok? Então, vamos lá. G igual constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra mais a altitude da nave elevado ao quadrado. Lembre, você tem a Terra e a aeronave está girando em torno da Terra. Para o cálculo da aceleração da gravidade, a massa da aeronave não entra na conta. Quem entra é a massa do corpo central, no caso a Terra, já que a aeronave está girando em torno da Terra.
Então você tem aí constante gravitacional 6,67 10 a menos 11, vezes massa da Terra 5,98 10 a 24, dividido pela soma do raio da Terra, 6,37 10 a sexta, mais a altitude da aeronave, 250 km ou 0,25 10 a sexta, tudo isso elevado ao quadrado. Quando você faz as multiplicações e todos os cálculos aqui, você encontra, olha, que a aceleração da gravidade nessa altura de 250 km em relação ao centro da Terra em relação à superfície da Terra, você encontra que a aceleração da gravidade ela é igual a 9,1 metros por segundo ao quadrado. Observem a diferença, né, que ocorreu na letra A para a letra B. Na superfície da Terra, 9,83. A uma altura de 250 km, 9,1. Ou seja, conforme você vai aumentando a sua altura em relação à superfície da Terra, a aceleração da gravidade vai ficando cada vez menor. Tá legal? A atração gravitacional diminui, consequentemente a força gravitacional diminui e, consequentemente, a aceleração da gravidade também diminui. Beleza. Nós encontramos aqui a aceleração da gravidade a 250 km. Mas o problema pede que seja calculado o peso da aeronave. Então eu preciso calcular o peso. Vamos lá. Primeiramente vamos achar a massa. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Não é isso? Então, isso vai ser igual o peso, 120 toneladas, ou seja, 120 vezes 10 a terceira, igual a massa vezes a aceleração da gravidade, 9,83. Detalhe, nós temos aqui o peso da nave na Terra, não é isso? Desculpa, nós estamos calculando aqui a massa da aeronave na Terra. O peso que precisa ser calculado é o peso da aeronave na altitude de 250 km em relação à superfície. Então, a situação aqui é preciso analisar com calma. Nós temos duas situações. Quando a nave está na Terra, ela tem a sua massa e ela tem o seu peso. Ok? Quando essa aeronave atinge uma altura de 250 km, a massa dela permanece a mesma, não sofre alteração na massa. Quem sofre alteração é o peso. Então, por isso que não. E o peso sofre alteração a uma altura de 250 km, porque muda a aceleração da gravidade nessa altura. Por isso que o peso vai mudar. Então, nós obtivemos aqui primeiramente a massa da aeronave na superfície da Terra. Então, peso na superfície é igual a massa vezes a aceleração na superfície. Então, o peso na superfície, 120 toneladas, igual a massa vezes a aceleração da gravidade na superfície. Passa a aceleração dividindo, você encontra que a massa dessa aeronave na superfície da Terra vale 12,21 10 a terceira quilogramos. Agora sim, como nós já sabemos a massa na superfície da Terra, o peso vai ser calculado usando a mesma relação. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Mas qual é a grande diferença agora? É que aqui a gravidade não é mais a gravidade na superfície, e sim a gravidade a uma altura de 250 km. Então vamos lá. Peso é igual a 12,21 vezes 10 a terceira, que é a massa da aeronave, vezes a aceleração da gravidade, que aqui era 9,1 na verdade, né? Está 9,81, mas deveria ser 9,1. Então, fazendo aqui os cálculos, você vai obter que o peso da aeronave a essa altura de 250 km é um peso de 119,78 toneladas. Observe que na superfície valia 120 e a uma altitude de 250 km sofreu uma variação no peso da aeronave e agora o peso vale 119,78. Tá legal? Lembrando que aqui não tem esse 8, tá? É 9,1 porque a aceleração, a altitude de 250 é 9,1. Então observe, o que a gente não pode confundir é que peso e massa são grandezas totalmente diferentes.
Massa é uma grandeza escalar, peso é uma grandeza vetorial. A massa do objeto ela é a mesma sempre na Terra, em Marte, em Plutão, em Vênus, a massa é a mesma. Se você vai para Marte, a sua massa é a mesma massa que você tem aqui na Terra. Se você vai para Júpiter, a sua massa é a mesma massa que você tem na Terra. O que muda? O seu peso. O seu peso em Marte é diferente do seu peso na Terra. O seu peso em Júpiter é diferente do seu peso na Terra. Se você for para a Lua, o seu peso na Lua vai ser diferente do peso de Marte, do peso de Júpiter e do peso da Terra. Por quê? Porque cada um desses planetas possui aceleração da gravidade diferente da aceleração da gravidade da Terra. E isso faz com que o peso dos objetos mudem dependendo de onde eles estejam. Tá legal? Então, por isso que aqui nós obtivemos um peso menor, porque você está a uma certa altura. Essa altura fez com que a aceleração da gravidade diminuísse. Consequentemente, o seu peso, no caso o peso da aeronave, foi diminuído. Beleza? Tá aí, pessoal. Um exercício bacana aí de gravitação que pode ajudar vocês aí na resolução da lista. Valeu, um forte abraço e até o próximo exemplo.